Continua o Alter Rebbe finalizando esse capítulo e nos diz: o mikdusha zu nimshechet kdusha eliona al adam. Porque aqui talvez ele enfatizou de sobremaneira o efeito cósmico espiritual que é atraído e desencadeado até as alturas superiores, etc. Mas ele nos diz, não há dúvida que essencialmente, ou em primeiro lugar, quem se beneficia disso em termos espirituais é a própria pessoa. Ou seja, isso ilumina a sua alma, isso faz resplandecer a sua espiritualidade, isso que nos explica agora o Alter Rebbe, o mikdusha zu nimshechet kdusha eliona l'adam lemata, lesayeo siu arav ve'atzum lavodato yitbarach. Em resultado da elevação da santidade de Deus no alto, pelo fato da pessoa ter adiado a sua satisfação pessoal, só por isso. Então ele nos diz que um resquício dessa santidade suprema, alguma santidade suprema é atraída dessa fonte copiosa para a pessoa aqui embaixo. Ela desencadeou um efeito espiritual grandioso, cósmico. Parte disso é atraído para a pessoa aqui embaixo, para aquela pessoa que desencadeou esse processo, para lhe oferecer ajuda profusa e poderosa em seu serviço a Deus. Ou seja, que essa revelação espiritual desencadeada é atraída parte dela para dentro da pessoa, fortalecendo e energizando a sua espiritualidade. Isso vai se transformar num facilitador para a pessoa em relação a todas as coisas espirituais. Ou seja, isso vai trazer auxílio, ajuda à pessoa, vai facilitar para a pessoa na obtenção de espiritualidade, em tudo das suas metas espirituais. זהו שאמרו רבותינו ז"ל, אדם מקדש עצמו מעט למטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה. Ele nos diz que isso é o que os nossos sábios de abençoada memória explicaram sobre um versículo que consta na Torá, uma mitzvah: e vos santificarei e vos tornarei santos. Ele diz, o que significa? Vocês vão se santificar e vocês irão se tornar santos. Então parece uma repetição, uma redundância, os nossos sábios explicam, não. Os sábios explicam que a mensagem da Torá aqui é nos dizer que quando uma pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, e vos santificarei, ela será muito santificada lá de cima. Então, como resultado disso, vos tornarei santos. Se você está querendo se santificar um pouco aqui embaixo, você toma iniciativa, então a Torá nos assegura e nos garante, nos promete que Deus vai corresponder e vai ajudar você a se santificar, a se tornar uma pessoa, ou seja, ela é muito santificada de cima, significa que ela recebe ajuda celestial, ajuda de Deus, para de fato obter graus de santidade mais elevados. Então, através desse trabalho que a pessoa realiza, esse trabalho espiritual chamado itkafia, de rejeição, não só do mal, mas da autossatisfação, do preenchimento do ego e assim por diante, mesmo que em pequena medida, de maneira básica, elementar, isso sempre causa esse efeito cósmico dessa luz e revelação divina que se manifesta nos níveis mais elevados, não? Mas dessa santidade, dessa revelação, algo é atraído para a pessoa que também traz santificação para o próprio indivíduo. Isso significa a resposta divina, quando a pessoa se santifica um pouco aqui embaixo, mekatshino torbe milmala, ele recebe mais e muita santificação, uma energia divina especial proveniente de cima, que vai lhe auxiliá-lo em seu desempenho espiritual. Levad ma shemekayim mitzvot aseh shel Torah veitkadishtem kshemekadesh atzmo bemutar lo. Nos diz o Alter Rebbe, além de cumprir o mandamento positivo da Torá, e vos santificarei, diz o Alter Rebbe que isso é um mandamento positivo, o preceito positivo da Torá, que a pessoa cumpre santificando-se. E o que significa se santificar? Não só deixando de roubar, de matar, de adulterar, etc. Santificando-se significa por meio da abstenção, até mesmo do que lhe é permitido. Pessoa santificada é aquela não só que deixa, que não faz o mal, não comete pecados e transgressões, é aquela pessoa que sabe se santificar,
se abstendo até mesmo do que é permitido, não fazendo isso só para a autossatisfação, para a satisfação pessoal, e etc., só para o seu prazer, seu paladar, etc. Então, com isso, ele nos diz, a pessoa se beneficia também do resultado de tornar-se santo e receber poderes especiais de Deus. Além de estar cumprindo essa mitzvah da Torá, a pessoa ainda tem essa recompensa de receber essa ajuda celestial especial. O Perush Veitkadishtem שתעשו עצמכם קדושים, כלומר, אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מסטרה אחרא, כי בתוקפה ובגבורתה כתולדתה בחלל השמאלי, רק שכובש יצרו מקדש עצמו. Então essa frase da Torá, vos santificareis, diz o Alter Rebbe, refere-se claramente aos Beinonim, pessoas que ainda estão nesse processo e nesse estágio de precisar se santificar, e não aos tzadikim, porque isso indica que a pessoa ainda precisa obter alguma coisa que ainda não tem. Os tzadikim já se acoplaram ao nível de Kedushá, de santidade, já estão conectados com a santidade divina. Os Beinonim ainda não. Como se esse versículo nos dissesse, deveis vir a ser santos. Vocês devem se tornar santos, mesmo que você ainda não chegou lá, mas você deve se esforçar para se elevar a essa categoria. Em outras palavras, apesar que a pessoa ainda não é realmente uma pessoa santa nesse aspecto, nem está afastada da Sitra Achra, ela ainda possui um mal no seu interior, porque esse lado oposto a Kedushá não foi de maneira nenhuma desalojada da câmara esquerda do seu coração e permanece tão forte e poderoso quando a pessoa nasceu. Então aqui se trata de um Benoni, de uma pessoa que ainda tem o mal presente dentro de si. Mas se diz que ele tem que lidar com esse impulso do mal e sempre estar conquistando, sempre estar expulsando, etc. Né? Em vez de eliminar o impulso para o mal, a pessoa meramente controla sua influência e se santifica por meio da abstenção, até mesmo do que lhe é permitido. A pessoa não vai para o jogo do final do campeonato, ou final da Copa imediato, ou para a Olimpíada, primeiro ele tem que treinar bastante, ele treina fazendo simulações e etc. Em termos espirituais também, a pessoa não é só quando ele se depara com o pecado, com a tentação, com a ideia negativa, que ele tem que se abster. Para ele estar bem treinado para isso, ele precisa exercitar essa abstenção nas coisas até permitidas, se acostumar a não satisfazer o seu ego ou saciar os seus desejos, mesmo quando ainda estão numa área permitida. Ele nos diz, quando alguém age assim, procurando se santificar, no caso dos Beinonim, então nos diz a Torá, como resposta ao resultado, Vitem Kdoshim, klomar, sofo liot kadosh umuvdal bemet me'asitra achra, alidei shemekachimoto arbe milmala, umesaimoto legarsha milibo meat meat. Então a Torá nos diz que, como resultado desse esforço do Benoni, no final das contas nos promete e garante a Torá, tornar-vos santos, vocês vão acabar se tornando santos de fato. Ou seja, hoje você está almejando, você está tentando ser, você está buscando mais santidade, por isso você está se santificando até nas coisas permitidas ou o que for, não é? Mas através disso você recebe essa ajuda maior que vem de cima, e no final nos garante a Torá, no fim a pessoa ela vai se tornar santo e genuinamente apartada da Sitra Achra, afastada e distanciada da Sitra Achra em muitas áreas da sua vida. Isso ela vai ter conseguido não só pela sua força, porque só pelo seu esforço talvez ela não obteria, mas por ser muito santificada lá de cima, através dessa força adicional que ela vai receber de cima, como afirma o Talmud, que a pessoa irá receber ajuda para pouco a pouco expulsar a Sitra Achra do seu coração. Então, pouco a pouco, eventualmente, o Benoni também vai ir evoluindo até se aproximar esse nível do tzadik, ou seja, ele vai conseguir ir retirando o mal do seu interior até banir a Sitra Achra do seu coração. E aqui só os livros racídicos nos dizem que de forma mais específica existe uma escala, existe uma ordem de conduta em termos
espirituais, no serviço nosso, no serviço de autoaprimoramento, de aprimoramento pessoal. Ou seja, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter freios. Em primeiro lugar, a pessoa precisa aprender a pisar no freio. Não é tudo que eu quero, que eu desejo. A pessoa não pode ser impulsiva, não pode ser impetuosa, não é? Então a pessoa precisa aprender a brecar, a frear. Depois disso, vem um trabalho mais elevado, que é aquele de se santificar mais, se abstendo até mesmo daquilo que é permitido, etc. No início, a pessoa precisa simplesmente se acostumar a pisar no freio. Ou seja, tudo que o meu corpo deseja, enfim, tudo aquilo que eu almejo, tudo aquilo que eu quero, então a pessoa precisa aprender a saber e se condicionar que mesmo as coisas permitidas, ou mais do que isso, até as coisas vitais e necessárias, né, que são, por exemplo, comer, ou a bebida necessária, ou a fala, sociabilizar, etc., mas que a pessoa ter freios aqui significa também a pessoa pensar antes de fazer, que ela pense, será que eu realmente preciso fazer isso? Será que isso é necessário ou não? E se é necessário, de que forma isso deve ser feito? Em que medida? Quanta energia eu devo investir nisso? Então, aqui o Alter Rebbe, o Hassidut, nos fala desse autocontrole, desse autodomínio. Então, o próprio fato da pessoa começar a se questionar, a pessoa pensa. Ou seja, ela não está agindo só impulsivamente ou intuitivamente, ou tudo que vem à bola, ou tudo que aparece na sua frente ela faz. Não é? Então, não, nós somos dotados de intelecto. Então, ele nos diz, quando a pessoa começa a acionar o seu pensamento, fazer com que o pensamento, o intelecto, filtre os impulsos, os desejos, as vontades, ou até as necessidades, e como a pessoa concluindo que ela vai fazer aquilo que é necessário, aquilo que é bom, da forma certa, na hora certa, na medida certa, etc. Porque se a pessoa não estiver exercendo esse poder de pensar, estiver fazendo tudo o que aparece na sua frente pelo seu desejo e impulso, então, assim, desculpem, agem os animais, mas não seres humanos, chamados de seres racionais, etc. Depois que a pessoa já se acostuma e se condiciona a pensar e parar e refletir, não, eu não faço tudo. Antes de fazer, espera aí, deixa eu parar e pensar, será que é apropriado, será que é adequado? Daí no estágio mais avançado vem essa etapa da pessoa se santificar até aqui, naquilo que é permitido. Até aquilo que é permitido, até aquilo que é necessário e vital, a pessoa só vai fazer depois que ela pensou e refletiu. Será que esse é o momento de fazer? Ou será que eu posso me abster um pouco? Será que eu posso diminuir o ímpeto? Seja até para refrear o impulso, não é? De não se jogar nisso com todo o ímpeto. E se fala que através dessa atitude, agindo dessa forma, com isso a pessoa está banindo, expulsando a sitra achra, o impulso, não só o impulso do mal, mas o lado oposto a Kedushá, não só de dentro de si, mas também neutralizando-a, eliminando-a também nos planos elevados e superiores, e com isso causando um grande prazer a Deus.